Pai do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 6. Eu não vou pregar, irmãos. Vou só discorrer um texto aqui, juntamente com a igreja. Livro de Salmos, capítulo 6. Todos encontraram? O título do texto, Salmos, capítulo 6. O título do texto é: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Esse é o título do texto. O enunciado diz: Salmo de Davi para o canto-mor em Neginote, sobre Seminite. Versículo 1 ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, primeiro eu quero compartilhar de uma bênção, amém? A igreja ora e Deus dá vitória. Diga assim: a igreja ora. Diga forte, irmãos. Diga: a igreja ora e Deus dá vitória. Amém. Nós temos orado ao Senhor sempre, né? Pedindo as bênçãos de Deus. Somos uma congregação pequena, né? Não temos aqui pessoas trabalhadoras. Graças a Deus, pessoas que Deus tem prosperado. Isso não resta dúvida. Nós temos aqui pessoas prósperas, que Deus tem abençoado, tem prosperado. Mas não temos aqui grandes empresários, não é? Grandes empresários. E isso faz com que a nossa receita não seja uma receita pamposa. É uma receita que, graças a Deus, pelos irmãos serem irmãos prósperos, que Deus tem abençoado, a gente tem uma receita aqui que vai dando para a gente pagar as nossas contas, não é? Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor tem uma mão poderosa, Ele é o dono da prata e do ouro e Ele abençoa, amém? Então hoje à tarde eu recebi uma oferta, né? Uma oferta de R$500, não é? Inclusive do nosso amado irmão Damião, não é? Que é o irmão do evangelista Arnaldo, lá em São Paulo. Ele disse: pastor, ele teve um período aí que ele bateu com o carro não estava no seguro, uma caminhonete, né? Ele teve que gastar mais de R$20 mil lá na caminhonete, deu uma estragada grande lá, e ele disse: eu não estou com condição de ajudar muito, mas que Deus for nos mandando aqui, a gente puder, a gente ajuda. E hoje ele mandou R$500, e já são 10 barras de ferro, né, Arnaldo? 10 barras de ferro, né? A barra de ferro aqui está entre 60 e 65, mas para a igreja ali, os irmãos têm abençoado, irmãos. Aí tem deixado aí no preço. Não sei se eu ainda vou achar o mesmo preço que eu comprei. As primeiras 15 barras. Foram 15 barras, né, Arnaldo? Tem lá na listinha lá. Mas já são mais 10 barras de ferro, né? Então, uma bênção aí. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Damião por essa oferta. Amém, igreja? Bênção do Senhor. Aleluia. Então, Salmo capítulo 6, como eu falei, não vou pregar. Pregar é quando eu vou lá, eu leio o texto, né? Eu preparo o texto, preparo esboço. Eu não preparei, né? Só meditei aqui no texto, a gente vai discorrer o texto. Mas podemos compreender aqui que Davi está orando a Deus, pedindo a Ele que lhe perdoe. E por que Davi está orando a Deus e pedindo a Deus que lhe perdoe? Primeiro porque ele sabe que Deus é perdão, amém? Porque senão ele nem ia falar com Deus. Primeiro ele sabe que Deus, Ele é misericórdia. E Davi sabe também que Deus, sobre a sua mão,
está toda a autoridade e todo poder. Porque senão Davi, ele era o quê, Davi? Davi era o quê, igreja? Davi era o quê, igreja? Só quem falou foi Presiliano. Davi era o quê? Ixi, eu não sei se eu estou com as outras ruim, o povo está falando baixo. Davi era o quê? Diga rei. Amém, igreja. Pode falar que aqui a casa é de Deus. Não tem vergonha não. Aleluia. Diante de Deus a gente tem timidez não. Então Davi era rei. E sendo rei, ele era um homem poderoso. Ele era um homem de autoridade. Ele era um homem que tinha um grande exército. Ele era um homem que tinha um palácio. Ele era um homem que ele dava ordem aos seus soldados. E os soldados iam. Se ele mandasse matar, tinha que matar. Se ele mandasse deixar, deixava. Então, ele era um rei, ele tinha poder, ele era um monarca. Mas, acima de Davi, existe o rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor. E Davi sabia, aleluia, que não poderia fazer nada se não fosse a mão de Deus lhe sustentando. E Davi tinha pecado diante de Deus. E por isso que ele está pedindo perdão. Ele tinha errado diante do Senhor. E esse pecado, esse erro, essa falha, tinha trazido sobre Davi consequências. E é sobre isso, irmãos, que, em primeiro lugar, nesse texto, eu preciso falar com a igreja. Deus nos deu livre-arbítrio, livre escolha. Nós podemos acertar e podemos errar. Só que quando nós erramos, nós sabemos pela palavra que estamos errando. Não é assim, irmão Presiliano? Nós sabemos pela palavra que estamos errando. Então é melhor acertar. Porque quando erramos, temos a liberdade de errar. E Deus pode até perdoar, se vê que o coração realmente se arrependeu. Porém, as consequências vêm. E as consequências pesam. Vamos ver aqui o que é que Davi diz nesse texto. Ele tinha pecado, ele tinha errado diante de Deus, e as consequências tinham vindo sobre ele. Mas agora ele está pedindo ao Senhor que lhe perdoe, tenha misericórdia dele. Olha só o que é que ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira. Diga assim: Deus se ira. E coisa dura, irmãos, é cair sobre a ira de Deus. A ira de Deus é fulminante. Um homem, ele pode se irar e alguém pode até escapar da ira dele. Está lembrado lá de Esaú, Jacó e Esaú? Esaú se irou contra Jacó e disse: eu vou matá-lo. Mas a mãe disse: ó, meu filho, vem cá, arrumou lá a mochilinha dele, botou comida e tal, vai lá para a casa do teu tio. Aí ele viajou não sei quantos quilômetros, foi lá para o lado da casa de Labão, só voltou depois de não sei quantos anos, não estou lembrado agora, mas quando voltou as coisas já tinham tudo sido resolvidas. E ele fugiu da ira de Esaú, porque Esaú ia matá-lo. Então o homem pode até fugir da ira de outro homem. Alguém pode fugir, mas da ira de Deus ninguém foge. Quem está entendendo, diga amém. Da ira de Deus ninguém foge. Tem um rei que ele errou contra Deus e ele quis se esconder. Ele vestiu uma outra roupagem. Aí ele ia fugindo. O camarada jogou uma flecha. A flecha foi lá justamente onde ele estava. Matou. Ninguém foge da ira de Deus. O camarada pode se maquiar, pode botar uma máscara, pode vestir outra roupa. Deus conhece antes de nascer. Amém, igreja? Não tem como fugir. O salmista disse: para onde fugirei eu da presença do Senhor? Se eu me deito, Ele me conhece e sabe o meu deitar. Se eu penso, Ele conhece os meus pensamentos. Se eu descer lá no abismo, Ele está. Se eu subir aos céus, é a morada dEle. Para onde eu fugirei da face do Senhor? Para canto nenhum. Amém, igreja?
Então, é importante que nós, como cristãos, porque cristão quer dizer ser parecido com Cristo, a gente precisa cada dia se esforçar para parecer com o Senhor. A gente precisa se esforçar cada dia para acertar. Podemos errar por descuido e não por planos. A pessoa fica lá planejando, maquinando, não é alguma coisa que vai fazer, sabendo que aquilo é errado. E se porventura, não é um erro, sei lá, antigo, e a pessoa não conseguiu se libertar, precisa estar orando a Deus, buscando para que se libertem. Porque a insistência nesse erro, quando chegar diante do Senhor, ele vai dizer, eu não vos conheço. Porque ele deu oportunidade, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Longânimo. Longânimo, isso significa que ele nos dá tempo, ele é paciente. Ele vai nos poupando, muitas vezes poupa de acidente, poupa de facada, poupa de tiro, poupa de tudo, para a pessoa se arrepender. Então a pessoa insiste naquele erro. Quando chegar lá diante do Senhor, ele vai dizer, Senhor, eu estava lá na igreja, está escrito na Bíblia, viu? Eu estava sentado lá na calçada e ouvi a tua palavra. Eu acho que nos cultos ao ar livre, né? O Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Para nós cristãos, o mais importante, irmãos, o mais importante, está aqui, nesse mundo, é naquele dia a gente ouvir a voz do Senhor, entra para o gozo do teu Senhor. As outras coisas é só detalhe. As outras coisas aqui é detalhe, que Ele não deixa faltar na nossa vida. Ele mesmo disse na sua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não deixa faltar. Ele quer que a gente busque o reino, a sua presença. Eu não preciso estar me preocupando com essas coisas, muitas vezes traindo, mentindo, com arrumadinho. Não, irmãos, eu tenho que ser correto, andar na presença de Deus, fazer por onde agradar o Senhor, e Ele cuidará da minha vida, e ainda me dará salvação. Pedro disse, Senhor, Pedro, nós deixamos, ele dizendo para Jesus, nós deixamos casa, deixamos família, deixamos pai, mãe, deixamos esposa, deixamos filho, deixamos tudo para te seguir. A gente ganha o quê? Aí Jesus disse, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, casa, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais em pai, mãe e filhos, nesse século e ainda no porvir, a vida eterna, louvado seja Deus. Então é vantagem, irmãos, andar com Cristo. Aí ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Versículo 2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Tenha misericórdia de mim. A questão aí de Davi está dizendo, eu sou fraco, é porque ele não estava suportando as consequências que estavam sobre a vida dele. Senhor, eu sou fraco, tenha misericórdia de mim, me ajude. Olha se não é pela situação que ele está passando. Vamos continuar aí a leitura, ó. Aí ele diz assim, porque os meus ossos, ele diz, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. No versículo 3, ele diz, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Amados irmãos, Deus, Ele tem um tempo que Ele, vamos dizer assim, permite que nós enfrentemos determinadas situações. Ele não é para toda a vida, amém? Não é para toda a vida. Diga muito obrigado, Senhor. Que as minhas aflições não é para toda a vida. Não que a gente não tenha lutas, adversidades, até a vinda do Senhor. Mas uma situação que a pessoa está passando ali por uma determinada causa, por uma determinada situação, o Senhor nos ensina na sua palavra que isso não é para toda a vida. E por isso que Davi está perguntando, Senhor, até quando? Porque tem um tempo.
Eu não vou morrer nessa situação, não vou morrer nessas consequências. Até quando? Versículo 4. Volta-te, Senhor. Olha, se o Senhor, em algum momento, porque eu pequei, porque eu errei, o Senhor virou as costas para mim, e agora eu estou passando essa situação, tua mão não está aqui me ajudando, e agora o Senhor me deixou nessa situação. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. A alma está relacionado, ao nosso psique, ao nosso psicológico, nossa consciência. Volta, porque eu estou perturbado, está doendo, eu não estou suportando, meus ossos estão fracos. Ele diz assim, no versículo 5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Aí Davi está dizendo assim, se o Senhor não me tirar dessa situação, eu não vou suportar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Está pesando demais. Essa luta está pesando demais, eu não vou conseguir. Agora, Senhor, no sepulcro, ninguém adora a ti. Ou seja, me deixe vivo, porque vivo eu posso te adorar. Vivo eu posso pregar a tua palavra. Vivo eu posso testemunhar. Vivo eu posso te louvar. Vivo eu posso te adorar. Na morte não há lembrança de ti. Se a pessoa está lá no sepulcro, ele não te louvará. Versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Davi estava passando uma situação dolorosa. Dolorosa. Davi era o que, igreja? Davi era o que? Homem rico, homem poderoso. Um homem que tinha um grande exército, um homem que tinha uma mesa farta. Mas ele estava passando uma situação terrível, que ele estava dizendo assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, o meu dinheiro, o meu exército, a minha mesa farta, as minhas concubinas, nada vai mudar a minha vida, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu não suporto mais esse gemido, já estou cansado. Está doendo. Toda noite, ainda no versículo 6, toda noite faço nadar a minha cama. Fico, minha cama parece uma piscina, eu fico de um lado para outro, rodopiando, não consigo dormir. Oh, aleluia. Molho o meu leite com as minhas lágrimas. Davi está dizendo: eu choro toda noite. Eu passo a noite, Senhor, em claro, chorando. Eu não consigo dormir, rodando de um lado para outro, chorando. Eu molho a minha cama, leite ou é cama. Eu molho a minha cama com as minhas lágrimas. Já os meus olhos, versículo 7, estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ele estava cheio de olheira. Conseguia dormir? Olheira. Meu semblante já mudou. Estou envelhecido. Quem olha para mim diz: ei, Davi, quantos anos tu tem, rapaz? Tu está parecendo um velho. E os inimigos que viam essa situação nele, em Davi, aqueles que queriam ver a morte dele, queriam ver a destruição dele, riam dele. E ele diz assim: por causa de todos os meus inimigos, apartai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Agora aqui vem a certeza de Davi, amém? De que Deus nos ouve. Aleluia. Mesmo que estejamos em um tempo naquela situação, porque Davi pergunta: até quando? A gente já leu aqui, até quando? Mas esse tempo que a pessoa está naquela situação, naquela crise, isso não significa que o Senhor não está nos vendo, amém? Que o Senhor não está olhando para nós. Davi aqui no 8,
ele tem a certeza de que o Senhor está lhe ouvindo. Versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Sabe o que significa isso? Davi diz: eu falei com o Senhor e Ele conhece o meu coração. E Ele sabe que eu falei com o coração quebrantado. Ele sabe que eu não falei apenas de lábios, porque a Bíblia diz, o Senhor falando com o seu povo, diz: esse povo honra-me só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas Davi sabia, irmãos, Davi sabia que Deus tinha lhe ouvido, porque ele tinha falado de todo o quê? Todo o coração. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas coração quebrantado, amados irmãos, não é que eu fico fazendo e depois chego lá com remorso. Uma coisa é coração quebrantado. Coração quebrantado deixa e não faz mais. Remorso, a pessoa fica fazendo e chorando. Sabe por que Judas se suicidou? Porque ele teve remorso e não arrependimento. Quando ele viu aquela situação todinha, ele caiu num terrível remorso, começou a chorar, pegou e foi fazer o quê? Se suicidar. O remorso leva à morte, o remorso leva à destruição, mas o arrependimento leva à vida. O arrependimento leva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus conhece o coração e sabe que a pessoa está arrependida. E uma vez que a pessoa está arrependida, está disposto a deixar. Não quer mais. Judas teve remorso. Ele estava disposto a fazer novamente. Depois que passasse aquela situação, lá na frente ia fazer de novo. Era só remorso. Pedro negou a Jesus. E chorou quando se encontrou com Jesus, quando Jesus conversou com ele. Mas Jesus viu no coração dele o quê? Um verdadeiro arrependimento. Amém? Porque Deus conhece o coração. É aqui, irmãos. Aleluia. Então o versículo 10. Envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num só momento. Davi está dizendo: olha, os inimigos estão querendo ver minha morte, estão querendo ver minha destruição, estão querendo ver eu arrebentado, mas eles vão ser envergonhados, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Aleluia. E Ele vem ao meu encontro para me dar vitória. Amém, igreja? Então, meus amados irmãos, assim como Davi, talvez nós não tenhamos uma roda de pessoas, de inimigos que queira ver a nossa destruição. Mas existe um inimigo que é Satanás, que a Bíblia diz que ele todos os dias, ele quer tragar a nossa vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse que foi destruído aquele que nos atormentava de dia e de noite. A Bíblia diz que ele vive de redor de nós, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então esse inimigo, que Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer na nossa vida. É isso que ele quer fazer na nossa casa. É isso que ele quer fazer na nossa família. É isso que ele quer fazer na igreja. Quantas igrejas aí divididas? Pessoas intrigadas, pessoas com raiva um do outro. Porque ele vem para isso, ele vem para atormentar. Então esse inimigo, né, no caso de Davi, eram pessoas mesmo que queriam ver sua destruição. No nosso caso, talvez tenha até alguém, mas o inimigo terrível que nos assola, que nos rodeia, que quer nos destruir todos os dias, muitas vezes na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, é o diabo. Mas a nossa vida, irmãos, e qual é o argumento que ele usa? Qual é o argumento que ele usa? As nossas falhas. Quem está entendendo, diga amém. As nossas falhas, porque a Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então o diabo, ele vai lá e usa as nossas falhas. Perceba que quando ele chegou diante de Deus,
Os anjos foram se apresentar a Deus e ele foi no meio, que ele é intrometido. E Deus perguntou: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra. Natan, quietinho, Natan. Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse assim: tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o que foi que Satanás disse? Procurou uma falha. Quem está entendendo? Diga amém. Está vendo que ele procura falha para querer entrar e destruir a nossa vida. Ele procura falha. Ainda bem que Jó não tinha, mas ele ainda argumentou que tinha. Ele disse também: sabe por que ele é perfeito daquele jeito? Sabe por que ele te adora? Sabe por que ele te ama? Sabe por que ele te engrandece? Porque o Senhor encheu ele de riqueza, encheu ele de bens. Tire os bens dele para ver se ele não blasfema. Ó, tá vendo que ele procura erros e falhas? Ainda bem que Jó não tinha. Amém, igreja? Ainda bem que Jó não tinha, mas Deus permitiu. Se realmente o diabo tivesse certo, Jó tinha sido o quê? Jó tinha sido destruído. Se o que ele estava dizendo, e infelizmente há no coração de muitos crentes, que o seu Deus é o dinheiro, seu Deus é o que ele tem, seu Deus é os seus bens, seu Deus muitas vezes é essa vida aqui, Jó tinha se arrebentado, porque Deus permitiu. Vá lá, só não toca na vida dele. Satanás foi lá, tirou tudo dele, toda a sua riqueza. O maior bem de Jó era os filhos. A maior herança de Jó era os filhos. Ele tirou os 10. Não foi um nem dois, não, os 10. Mas Jó permaneceu firme diante do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Satanás foi lá de novo. Também um homem com a saúde daquele. Se o homem ele tem saúde, ele glorifica. Tira a saúde dele, ele blasfema. Deus disse: tu já fosse uma vez lá, sem ele merecer, e tu ainda vem aqui, mas vai lá, só não toca na vida dele. Satanás voltou lá, tem essa segunda vez, viu? Aí vai lá, enfermidade em cima de Jó. Ficou cheio de feridas, seu corpo, fedendo, se rapando com caco. A mulher, a esposa dele, disse: tu ainda vai continuar sendo crente. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele permaneceu firme diante do Senhor, aleluia. Amém, igreja? E Deus deu tudo em dobro a ele. Mas sabe por que Jó não foi destruído nessas investidas do diabo? Porque a acusação que o diabo fez foi mentirosa. Jó realmente era fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas quando não é, por isso que Davi aqui está pedindo a ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não deixe que a tua ira caia sobre mim. Por quê? Porque ele pecou, ele errou e muito. E ele sabe, se a mão de Deus, se a misericórdia de Deus não estiver lá, o inimigo vai destruir ele. E sabe por que os inimigos não destruíram? Porque ele se arrependeu. Amém, igreja? Chegou diante do Senhor e Deus viu nele verdadeiro arrependimento. Fiquemos de pé.